Luca Bassani, queria o seu comentário, você que é o nosso aí correspondente internacional, teve até em Kiev, só não teve na faixa de Gaza, aí eu acho que eu estou com uma vantagem. Mas ó, presta atenção no seguinte, Luca, eu queria que você fizesse o seguinte comentário. O secretário da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, adiantou quarta-feira, ontem, que vai apresentar acusações perante a Corte Penal Internacional, Tribunal Penal de Haia, com sede em Haia, na Holanda, para que emita uma ordem de prisão contra Nicolás Maduro pelo, abre aspas, banho de sangue, fecha aspas, na Venezuela, onde pelo menos 11 civis morreram em protestos por sua reeleição. O tribunal já emitiu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e contra o presidente Vladimir Putin. Eu pergunto a você, qual seria a consequência? Digamos que Maduro viesse aqui ao Brasil. O Brasil seria obrigado a prender Nicolás Maduro? Ele fica proibido de entrar nos Estados Unidos, na Europa? Qual seria a consequência caso seja emitida uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, TPI, que é o Tribunal de Direitos Humanos de Haia, na Holanda? Quero te ouvir. Olha, Capeza, a consequência seria a mesma que, teoricamente, deveria acontecer tanto com Putin quanto Netanyahu. Uma vez que pisem em solo de um país signatário, deveriam ser presos, já que esses países se comprometeram com o tribunal. Mas nós sabemos que isso é bem pouco provável de acontecer. Vendo esse espetáculo quase circense agora há pouco no Tribunal Eleitoral venezuelano, a gente vê que institucionalmente, internamente, não há nenhuma esperança para o povo da Venezuela e apenas externamente há algum tipo de chance de uma reversão para que Edmundo González, como vencedor, possa assumir. É importante a gente dizer que no cenário internacional o que dá legitimidade a uma ditadura, entre aspas, legitimidade, digo entre aspas, é o fato dele estar cercado de outras ditaduras. Se formos ao Oriente Médio, todas são ditaduras islâmicas em sua maioria. A Arábia Saudita, Omã, Bahrein, Catar, os Emirados Árabes, Kuwait, todos eles. E então não há uma pressão para que se tornem democráticos. Ao mesmo tempo, a Europa toda é democracia. Então não há nenhum tipo de conivência ou tolerância com as ditaduras. Exatamente por isso que a América Latina, que é formada atualmente majoritariamente por democracias, que deve pressionar ao máximo e isolar Maduro da melhor maneira que conseguir, inclusive do aspecto econômico, para que externamente ele veja que não há como permanecer e eventualmente negocie um acordo de exílio, vá para a Rússia, para a Bielorrússia, para qualquer um desses países que estejam dispostos a recebê-lo, e assim nós teríamos uma chance para o povo venezuelano recomeçar a sua história, que, vale mencionar, era uma história exemplar na América Latina, uma das únicas democracias onde o país tinha a transição harmônica do poder, obviamente tinha problemas sociais, assim como todo o continente latino-americano, mas vinha para um caminho diferente, né? Ele se recuperou rápido do período das ditaduras que nós tivemos na década de 70, você bem mencionou, a junta militar na Argentina com Videla, Alfredo Stroessner no Paraguai, também no Brasil a ditadura militar e tantas outras pelo continente, Augusto Pinochet no Chile, e é um caminho completamente oposto. É muito preocupante ver esse regresso tão expressivo que aconteceu durante os últimos anos, e o povo venezuelano depende muito da solidariedade do povo fora das suas fronteiras e principalmente das lideranças latino-americanas de tomar uma posição e isolar Maduro completamente. Luca Bassani, eu vou acionar o Marcelo Favalli. Agora há pouco, estava falando uma pessoa. Quem é essa pessoa? O que ela estava dizendo, Marcelo Favalli? Cláudio Fermin. Ele foi um dos candidatos a presidente, terminou já a sessão, ela já foi dada como encerrada, mas ele pediu o direito de se manifestar, assim como outros candidatos. Eles foram, vamos tratá-los assim, como candidatos nanicos, mas ainda dentro do espectro do chavismo, da esquerda venezuelana. Foram candidatos que, de certa forma, confrontaram Nicolás Maduro, porque estavam na célula, mas receberam uma parcela muito pequena de votos, porque o eleitor sabia que a briga era entre a direita e a esquerda, Nicolás Maduro e Edmundo González. Agora, essa manifestação daqueles outros candidatos menores que assinaram o termo que dá posse a Nicolás Maduro e reitera a validade, segundo eles, dos dados apresentados pelo CNE, agora eles estão se manifestando num discurso muito próximo entre eles. O primeiro foi o candidato Fermin, esse daqui a pouco vai se apresentar com o nome, mas eles estão dizendo o seguinte, que este ato público do CNE, que sempre
aconteceu, está previsto no processo, mas que antes o público não dava tanta atenção e agora os olhos do mundo estão voltados para essa cerimônia, isso vai levar calma à Venezuela, vai levar calma ao resto do mundo, segundo palavras dos candidatos que assinaram, então, como testemunhas da reeleição de Nicolás Maduro. Então, estão dizendo que os documentos são públicos, que qualquer pessoa pode consultar, então, essas atas, os documentos que eles assinaram na tarde desta sexta-feira e que essa cerimônia que sirva de um marco de paz, de tranquilidade para os venezuelanos, para o resto do mundo, que entendam que o processo eleitoral, segundo a palavra deles, terminou e que o fato aqui apresentado nessa cerimônia, nessa sessão, passa a valer, passa a vigorar a partir deste minuto, então, Nicolás Maduro está reeleito até o ano de 2030. Agora, o candidato, que também apareceu na cédula, que também pediu um espaço para falar, ele está dizendo que não existe outra forma, não existe outra maneira, senão entender o que foi explicado pelo CNE, que é a maior instância eleitoral dentro da Venezuela, de acordo com as normas da Constituição. Muito bem, estamos aguardando. Então, olha, nós estamos aí, vamos prosseguir. Eu vou pedir licença agora, eu vou chamar dois debatedores que acho que eles se gostam, mas sempre se pegam e se confrontam. Meu querido Diego Tavares, primeiro, eu estou vendo ali atrás desse candidato fantoche, 25º aniversário da Revolução Chavista. Constituição. A pergunta que eu faço para o nosso amigo Diego Tavares e para o Luiz Fernando Pacheco é: por que as ditaduras de esquerda são mais competentes para se perpetuarem no poder do que as ditaduras de direita? Será que elas usam um discurso mais sedutor e você vai morrendo sem perceber que está morrendo? Capês, eu nunca fiz essa análise, mas nesse tema eu sou partidário do Luca Bassani, quando ele disse há pouco a respeito da teoria da ferradura, que os extremos em ambos os lados do espectro político, eles estão muito próximos. As ferramentas, as formas pelas quais eles tomam e mantêm a todo custo o poder são muito semelhantes. Enfim, é empobrecer a população ao máximo, é tirar todos os mecanismos de defesa da população, é cooptar todas as instituições e colocar a máquina do Estado não mais para trabalhar pela sociedade, pela população do país, mas para trabalhar, para manter no poder o ditador. Então, eu não vejo grandes diferenças. Agora, é muito triste, como já foi dito aqui na mesa, ver, enfim, esse convescote, ver essa reunião que está aí acontecendo e ter no horizonte o fato de que possivelmente a Venezuela possa... Diego, Marcelo Favalli pediu a palavra, agora um minuto só. Está acontecendo... Porque aqui a gente acabou de presenciar um ponto fora da curva, Capês. Henrique Martes também era um candidato e esse que acabou de falar, agora entrou uma nova pessoa, mas aquele que estava falando há segundos atrás, ele também se negou ele esteve presente na sessão, mas se negou a assinar. Então, entende-se que ele está fora desse espectro político do chavismo e ele exige a publicação das atas. Ele cita o artigo 49, então, do regimento do CNE, que as atas têm de ser publicadas, têm de se tornar público, e foi uma resposta ao primeiro discurso, dizendo sim, este seria uma etapa de paz, esta seria uma etapa de reconciliação, esta seria uma etapa de esclarecimento para os venezuelanos e para o resto do mundo, as atas. Então, esse Henrique Martes, que se recusou a testemunhar a reeleição de Nicolás Maduro, como pediu, então, o CNE aos presentes, ele fez um discurso duro, exigindo a publicação das atas e ainda citando o argumento, o artigo do CNE que prevê isso como um documento público, Capês. Diego Tavares, a palavra volta para você. O CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, diz que as eleições foram transparentes, mas até agora não publicaram as atas com os votos. Vai você, inclusive a Mônica Rosenberg já me corrigido, quando eu 25 anos da Revolução da República Chavista, disse, Constituição. Não, eu estou interpretando. Onde se lê Constituição, se lê Revolução Bolivariana de extrema esquerda, Diego Tavares. Tá aí um aniversário que não é muito legal de se comemorar, né, Capês? Mas esse movimento que o Favalli acabou de narrar pra gente aqui é interessante, dos candidatos derrotados se recusando a assinar essa ata.
me parece que é aquela contestação permitida. Eu, sinceramente, não consigo confiar numa figura política que se entrega a um evento institucional de uma ditadura. Todo mundo sabe qual é o perfil do ditador Nicolás Maduro, principalmente os venezuelanos, principalmente os seus opositores políticos. Eu acho que qualquer opositor político de Maduro que tenha juízo não se apresentaria em uma solenidade dessa natureza e, pior do que isso, não contestaria o processo eleitoral. Então, para mim, tudo isso é parte do teatro. É para dar um pouco mais de validade a essa pantomima que foi criada na Venezuela para dar essa roupagem democrática à ditadura de Maduro. Agora vamos ouvir, então, o Luiz Fernando Pacheco. Pacheco, você que é simpatizante do PT, da esquerda, por que a esquerda ela consegue embalar melhor a ditadura num discurso mais sedutor, ela é mais organizada, ou simplesmente ela evita fazer guerra como fizeram o Mussolini e Hitler e não cai? Olha, Capê, se a gente for para o século passado, a ditadura de direita do Francisco Franco, ele ganhou a Guerra Civil Espanhola, que durou de 33 a 36, salvo engano, e saiu do poder nos anos 70, né, quando ele já estava à beira de ir para o inferno. O Salazar, em Portugal, também o professor Salazar, última nota 10 em Coimbra, você sabe? Nunca mais Coimbra deu nota 10 para ninguém, porque... Mas ninguém teve coragem de falar que ele colou também. Também não podia falar. Dá não para ver. Então a gente vê ditaduras de direita também que duraram muitos anos. Mas note que também Salazar e Franco não fizeram guerras externas. Salazar, então, o Salazar e o Franco, eles não se meteram no eixo. Exatamente. Eles acabaram, né? Eles deram até um pano para o Hitler quando o Franco permitiu o bombardeio de Guarnica, né? Famoso quadro do Picasso. Era um teste, né? Matar a população civil, mas era um teste para a Segunda Guerra Mundial, mas ao fim e ao cabo o Franco ficou na dele, o Salazar ficou na dele e eles não caíram. O Mussolini, Hitler se matou, mandou botarem fogo no corpo dele, da Eva Braun, daquela turma dele lá, no bunker que eles estavam escondidos em Berlim, quando a guerra já estava perdida, e o Mussolini foi linchado em Milão e o corpo dele pendurado, partes do corpo dele nos postes da cidade, né? É um fim horroroso dessas ditaduras. Agora eu vejo que o Hugo Chávez, num primeiro momento, eu não faço elogio de ditador, não. Mas a Venezuela era um país profundamente desigual e, num primeiro momento, era um país profundamente desigual. Era um país, Diego Tavares, um país que tem petróleo, existia lá, sim, os barões do petróleo e a população vivia à míngua. O Hugo Chávez começou a fazer um conserto disso, trazer mais igualdade para a Venezuela. Só que, claro, como toda ditadura, o camarada se perde. O Hugo Chávez se perdeu, o Maduro herdou aí esse legado maldito de ditadura. E ainda lembra, o Maduro é tão doido, tão maluco, que ele diz que tem um passarinho, né? O passarinho fala com ele e transmite os recados que o Chávez manda lá do céu, né? O Milei é que é doido, né? Por ouvir o cachorro. Não, olha, pessoal, ele é o seguinte, doido também.